Graça e paz, igreja, amém? Bom é louvar ao Senhor, bom é esse tempo de comunhão com Deus, bom é esse tempo de comunhão com vocês, porque esse tempo de unidade, ele traz a presença do Senhor. Nós edificamos uma casa para o nosso Deus e Ele vem para receber o louvor e a adoração da sua igreja, amém? Abre a sua Bíblia, no segundo livro aí, Êxodo, capítulo 33. A partir do verso 18 até o verso 23. Êxodo 33, a partir do versículo 18 até o versículo 23. Mesmo assentados, porém com toda a reverência, capítulo 33, versículo 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pai, como precisamos do Senhor, como dependemos do Teu Espírito Santo para nos trazer luz sobre a palavra lida. Que paire sobre nós o Teu Espírito, ao ponto de nos conduzir a entender a boa palavra do Senhor. Quero ser apenas um instrumento em Tuas mãos, e à medida em que a Tua palavra, ó Deus, estiver sendo, ó Deus, pregada, anunciada, que haja em nós um desejo, ó Deus, de uma intimidade maior com o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é aquele que tem preparado a nossa vida, preparado a igreja dele, para nos encontrarmos com ele. Então, quer você acredite nisso ou não, é exatamente isso que está acontecendo. Cada vez que saio para pregar fora, eu tenho visto que Deus ele tem feito isso em todos os lugares. Ele tem preparado a sua igreja, ele tem preparado o seu povo para esse tempo de uma grande colheita de almas, amém ou não? E para que haja essa grande colheita, a igreja do Senhor precisa ter intimidade com Deus. A pergunta é: como está a sua intimidade com Deus? Pensa nisso. Você tem vivido uma vida totalmente íntima do Senhor ou uma vida ainda superficial em relação a esse Deus? Você já superou a religiosidade ou você ainda é religioso em extremo? Se nós não superarmos a religiosidade, nós não vamos conseguir ter a intimidade que Deus espera que tenhamos com Ele. O maior exemplo, para mim, bíblico, de íntimo de Deus é Moisés. O camarada que viu tudo o que ele viu, experimentou tudo o que ele experimentou, visualizou coisas sobrenaturais, viu o poder de Deus se manifestando através da vida dele, através de uma ação, através de uma palavra, através de um toque.
o homem que via Deus sempre presente, através de uma coluna de nuvem, através de uma coluna de fogo, viu o mar abrir, viu o pão descer do céu, viu a água sair da rocha. E quando o povo reclama, viu carne, Deus trazendo carne no meio do deserto para o povo. E aí Moisés, ele não estava satisfeito, sabe por quê? Porque ele tinha uma expectativa de ver coisas maiores, amém ou não? Então ele pede: eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua face. Um camarada íntimo, mas queria mais, desejava mais. A minha oração é que essa igreja, que a sua vida nunca fique satisfeito, mas que você sempre queira mais, amém? Porque só vai ver coisas maiores aqueles que desejarem mais. E aí, quando eu começo a olhar esse momento, e eu quero trazer de uma maneira muito objetiva para nós aqui nesta noite, alguns elementos que tornaram Moisés íntimo de Deus. E aí, se você quer ser mais íntimo de Deus, aprenda com Moisés essa noite, amém? Agora, se você não quer, continua no mesmo, filho, sem problema. Continua na mesmice, continua na apatia espiritual, continua sem ver coisas maiores. Mas eu entendo, se Deus trouxe ou está trazendo essa palavra, é porque todos aqui querem ser ainda mais íntimos de Deus, amém ou não? Então, se você quer, aprenda com Moisés essa noite. E coloque em prática esse negócio, porque você vai ver a glória de Deus. Primeiro elemento da intimidade de Moisés com o Senhor, eu vejo aqui que está baseada no arrependimento. Como Deus tem falado nesses últimos dias de arrependimento. Será que você precisa se arrepender de alguma coisa? Pastor, não preciso me arrepender de nada. Glória a Deus, amém. Mas será mesmo? Será que você não tem que se arrepender de não ter buscado uma intimidade maior com o Senhor? Não tem que se arrepender de não estar valorizando o quarto de escuta, o momento íntimo com o Pai? Será que você não tem que se arrepender de não estar falando do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Porque muitas vezes quando a gente pensa em arrependimento, a gente só pensa em pecados que estamos cometendo. Mas a Bíblia diz que quando nos omitimos, nós também cometemos pecado. Pecado por omissão. Então vamos começar a entender aqui o que passava na vida de Moisés. Porque aqui está o primeiro segredo de uma intimidade genuína com o Senhor. É arrependimento. Todos nós precisamos ter choro de arrependimento o tempo todo diante do Senhor. Porque quando somos íntimos do Pai, nós conseguimos contemplar a fragilidade da nossa natureza, do nosso caminhar diante do Pai. Então, todas as vezes que eu me aproximo mais do Senhor, o Espírito Santo vai gerar em mim um quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou nos pés do Senhor? Por sentir tanto a presença dEle, saber, Senhor, eu sou tão falho, e o Senhor tem aparecido para mim, tem falado comigo, tem me curado, tem restaurado a minha vida. Eu não tenho feito nada, mas o Senhor tem me cercado de bens, de cuidados, de saúde. Filho, todo aquele que se aproxima de Deus, é gerado nele um arrependimento, amém? Não tem jeito. Ou eu entendo isso, ou você entende isso, ou nós não vamos ser íntimos do Senhor. O Senhor diz para Moisés que o povo era de dura cerviz e o caminho deles deveria ser
de contrição e quebrantamento. O que é dura cerviz? É dificuldade de se submeter, é ser murmurador, reclamador, é ser questionador de tudo e de todos. Dura cerviz é não conseguir reconhecer o que Deus tem feito, e tudo que vê, tudo que faz, tudo que olha, tudo que executa, está sempre reclamando, murmurando, nada está bom. Dura cerviz. Deus olha para o povo de Israel e fala: esse povo é um povo de dura cerviz. Diante de tudo que esse povo viu Deus fazendo, e o que esse povo sabia fazer muito bem? Reclamar. A sua vida tem sido assim, filho, filha? Você tem reclamado de tudo e de todos? Precisa de arrependimento. A palavra de Deus ela é muito clara, ela diz assim: em tudo reclamem. Não é assim não que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia diz? Em tudo dai graças. Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo. Então por que você vive reclamando? Se é para tudo agradecer. E a palavra tudo, até quando as coisas aparentemente não estão dando certo para você, dê graças por isso. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, não estou entendendo nada, está dando tudo errado, mas eu sei que tudo isso vai reverter para o meu bem, porque eu te amo, Senhor. Entende, filho? Deus olha para o povo dele, que viu tantos milagres, e Deus fala para Moisés: esse povo é um povo de dura cerviz, reclamador, murmurador, questionador de tudo e de todos. Nós precisamos superar isso e nos arrepender disso, filho. Nós já vivemos muito tempo reclamando. Esse é um tempo de nos unirmos, darmos as mãos uns aos outros e conquistar aquilo que Deus quer que nós venhamos a conquistar, que é Ibatiba para Ele, amém? Mas um povo alegre, um povo que confia no Senhor, um povo que não está olhando para o país, para o preço baixo do café, para as circunstâncias, mas um povo que está olhando para o Deus que é acima de tudo isso. E aí nós passamos pelos momentos difíceis ou de crises, glorificando a Deus, porque Deus é maior do que tudo isso, amém? Esse é o entendimento. E era exatamente isso que Deus está dizendo para Moisés. A pergunta é: você quer ter intimidade? Você quer conhecer o centro do coração de Deus? Comece se arrependendo hoje. Comece se arrependendo hoje. Aí você vai ver o que é ser íntimo de Deus. Se arrependa do tempo da dura cerviz, das reclamações, das murmurações. Se arrependa desse tempo. Porque o Senhor só revela o seu coração àquele que é íntimo. E Ele nos convida para a intimidade do seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Salvar Ibatiba. Qual é o propósito de Deus? Ver a sua igreja unida, o seu povo unido, impactando com a glória dele no nosso meio as vidas que ainda não conhecem o Senhor. Esse é o propósito eterno do Senhor. Desde o início, Deus tem trabalhado justamente para nos levar de volta ao propósito eterno. Edificarmos uma casa para Ele, onde Ele possa vir e salvar e manifestar a sua glória no meio do seu povo. Quando o Senhor manda, tirar os atavios, ou seja, os enfeites, os ornamentos, Ele está dizendo que não devemos buscar outra glória que não seja a glória da sua presença sobre a nossa vida. Volta aí, capítulo 33, verso 4, até o verso 6, por favor. Sua Bíblia está aberta ainda, né? (33) verso 4. E ouvindo o povo esta má notícia,
entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, os seus enfeites, os seus ornamentos. Verso 5: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. Amém? O que o Senhor está dizendo aqui para o povo através de Moisés? Deus ele está dizendo o seguinte: se vocês quiserem ver a minha glória, se vocês quiserem que eu continue no meio de vocês, conduzindo, abençoando, ele está dizendo que vocês não podem ter outra glória a não ser a minha no meio de vocês. Vou trazer para uma linguagem mais atual para nós. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com a nossa imagem, com a nossa aparência. Ao invés de pensarmos em deixar que a glória do Senhor se manifeste em nós. Queremos muitas vezes ser vistos pelos homens como alguém de porte, de presença, sarado, malhado. Mas aonde está a glória do Senhor sendo ofuscada por tudo isso? Nós estamos num tempo, e se nós como cristãos não vigiarmos, numa idolatria ao próprio corpo. Não que não devemos cuidar do templo do Espírito Santo, mas tem gente que chega no extremo e começa a endeusar-se a si mesmo, a olhar-se no espelho com muito orgulho. O Senhor está dizendo: tira os atavios, tira os enfeites, tira os ornamentos, para que a minha glória se manifeste através da sua vida. Amém ou não? Então é preciso arrependimento. Se você quer ser íntimo de Deus, você precisa se arrepender hoje, chorar nos pés do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural na sua vida. Amém ou não? Segundo elemento. O primeiro elemento, arrependimento. O segundo elemento está baseado na oração e na comunhão. Não há intimidade com Deus sem comunhão. E não há comunhão sem oração. Entende isso? Muitas vezes queremos ser íntimos de Deus, mas não queremos orar. Muitas vezes queremos ter comunhão com Deus, mas não queremos orar. Queremos intimidade, mas não queremos pagar o preço para que a intimidade aconteça. Queremos que Deus se manifeste, se revele de uma maneira sobrenatural sempre na nossa vida, mas não temos tempo para estar na presença deste Deus. E aí, o que eu entendo aqui? Porque a gente precisa entender o passo a passo de Moisés. Volta no verso 7 comigo, por favor. E tomou Moisés, 33:7, a tenda, e a estendeu para si, em que lugar, igreja? Fora do arraial. Entenda isso, guarda isso. Fora do arraial. Desviada, longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava aonde? Aonde está a tua tenda? Pensa nisso. Aonde está a tua tenda? Verso 8. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda,
e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E aí o quê? E o Senhor falava com Moisés. Vamos pensar nisso aqui. O Senhor disse que o povo era um povo de dura cerviz, precisava de arrependimento. Aí nós olhamos esse momento aqui, não há intimidade com Deus sem comunhão, e não há comunhão sem oração. Tudo isso nos fala de oração. Moisés é aquele homem que ele sempre se retirava para orar. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Todos viam Moisés se retirando para orar. Você sabe que o povo de Israel viveu morando em tendas por muitos anos. Todos eles tinham suas tendas, as suas famílias tinham as tendas. Moisés também tinha a dele. Mas Moisés, ele pegava uma tenda e colocava nas costas, e ele passava pelo meio do arraial, e todas as vezes que ele passava, ele armava a sua tenda fora do arraial. Diz o texto que nós lemos que as pessoas, quando viam Moisés, eu quero entender que um chamava o outro, Moisés está indo para o encontro com Deus. E eles paravam na porta das suas tendas e olhavam Moisés, até que ele entrasse na tenda fora do arraial. E quando ele entrava, a nuvem descia, a glória do Senhor se posicionava na porta da tenda e Deus falava com Moisés. Amém? Você está entendendo isso aqui? Você quer ser íntimo de Deus? Você precisa ter o seu quarto de escuta, fora do barulho, fora do arraial, fora da correria do dia a dia. Você precisa ter o seu momento com Deus, filho, filha, senão você não vai ser íntimo do Senhor. Senão você não vai ter intimidade com o Pai. Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo, pastor. Minha vida está muito corrida. Eu acordo muito cedo. Chego muito tarde. Entenda uma coisa. Quando você priorizar e valorizar estar na presença de Deus, você vai ter tempo para isso. Sabe por quê? Porque eu faço o que valorizo. O que eu não dou valor, eu não faço. Diga amém. É verdade isso. Tudo o que eu valorizo, eu faço. Tudo o que eu dou valor, eu faço. Eu pago um preço, eu me esforço. Se não está saindo do arraial, se não está tendo um lugar separado, fora do barulho, é porque você não tem dado valor a esse tempo com Deus. Como você espera ser íntimo do Pai, se você não tem dado valor a esse tempo de oração? Assim como não há intimidade fora do arrependimento, também não há para quem não ora. Não se trata de uma obrigação religiosa, mas um desejo de ser amigo de Deus. Diga amém. Não é uma obrigação religiosa orar, filho, mas é um prazer. Eu sou amigo de Deus, eu sou íntimo do Pai, então eu quero estar com Ele. Não tem nada a ver com a minha religião, porque os fariseus, eles faziam isso, eram mestres em orar por causa da religião, cumprimento religioso. Nós precisamos superar isso, amém? Orar porque eu quero ser íntimo do papai. Orar porque eu quero intimidade com meu Deus. Me afastar do barulho, me retirar do lugar que realmente me atrapalha ter comunhão com Deus. E aí nós precisamos começar a entender isso. Você quer ser reconhecido como amigo de Deus, como aquele que faz a sua vontade? Então arme a sua tenda fora do barulho. Entre para o seu quarto, vá para o seu lugar secreto,
onde só você e Deus vão se encontrar. Pode estar certo de que a nuvem de Deus vai descer naquele lugar se você fizer isso. Amém ou não? Você quer isso na sua vida? Amém? Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Você está entendendo isso? Deus quer. Muito mais do que você quer. Deus quer ter intimidade. Então ame a sua tenda, para que a nuvem desça e os outros saibam que ali vai alguém que fala com Deus. Quando as pessoas te notarem que você está indo para o seu lugar secreto e de que Deus fala com você, elas vão querer se aproximar de você por causa da presença do Senhor. Você quer isso ou não? Amém? Quando você ora, o resultado é que outros serão tocados. E a resposta de um coração tocado é a adoração. Porque não há intimidade real sem adoração. Não há intimidade real sem adoração. Quantos adoraram a Deus aqui essa noite? Filho, entenda uma coisa. Se você vem para um lugar desse, aonde enquanto o louvor estava sendo ministrado e a glória de Deus descendo, eu estou falando daquilo que eu vi e senti, e tem alguém que entrou aqui e não sentiu isso, reveja essa questão da sua intimidade com Deus. Reveja isso, por favor. Porque não há intimidade real sem adoração. Se você está sem expressão, no momento da adoração, no momento do louvor, no momento onde a glória de Deus desce, no momento onde a irmã Valquíria permitiu que o Espírito Santo enchesse a vida dela para conduzir a igreja na adoração, e você não sentiu nada, não há intimidade real sem adoração. Reveja isso na sua vida, por favor, para que você seja íntimo de Deus. O terceiro e último elemento que levou Moisés a ser tão íntimo de Deus está baseada em fazer a vontade de Deus. Moisés era um homem que não media esforços para fazer a vontade de Deus. A pergunta é: você tem feito a vontade de Deus? 100%? Volta ao texto comigo, verso 12 e 13, por favor. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças o que, igreja? Saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. A intimidade é para conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Todo íntimo de Deus, ele conhece a vontade. E todo íntimo de Deus que conhece a vontade, ele obedece. Diga amém. Porque não basta eu conhecer a vontade de Deus. Eu preciso ter no coração um desejo de obedecer, de fazer como ele diz. O que Moisés está dizendo: Senhor, se eu achei graça mesmo aos teus olhos, me faça conhecer a tua vontade, porque eu quero obedecer. Sabe o que eu já ouvi? E talvez você mesmo já falou isso.
Pastor, como que eu posso saber a vontade de Deus? Como que eu posso saber qual é a direção que Deus está me dando para que eu siga essa direção? Todo íntimo do Pai conhece a vontade. E todo íntimo do Pai, por conhecer, tem prazer em obedecer. E a vontade do Pai é clara, filho. Deus não é Deus de confusão. E esse é o clamor da intimidade. O que o Senhor quer? Se eu achei graça aos teus olhos, dá que eu conheça o teu caminho para que ande sobre a sua vontade. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Quem é que o Senhor conhece por nome? Os íntimos dele. Você é íntimo do Pai? Ele te conhece pelo nome. Você é íntimo do papai? Ele te conhece pelo nome. E se você é íntimo, ele tem olhado para você e tem achado graça. Ele tem se alegrado com a sua vida. Uma vida de intimidade com Deus é uma vida marcada por arrependimento, por oração e comunhão e por desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Quantos nesta noite desejam ter esta intimidade com Deus? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quantos esta noite desejam ter esta intimidade com Deus? Eu sei que Deus tem coisas maiores para nós, porque nós amamos o Senhor. Eu sei que nós já avançamos bastante, mas o Senhor ainda está tratando a minha e a sua vida. Tudo que precisamos para ter uma vida íntima com Deus, como Moisés teve, é uma vida marcada por arrependimento. Então esta é a noite do arrependimento, é a noite de chorar nos pés do Senhor, é a noite de abrir o coração, é a noite de dizer: Senhor, me perdoa pela minha indiferença, pela minha omissão, por não manifestar a tua glória, me perdoa, Deus. E uma vida arrependida é uma vida que se dobra, que tem quarto de escuta, que tem intimidade, tem comunhão com o Senhor. E uma vida que busca o Senhor em oração, uma vida que se quebranta diante desse Deus, aleluia. A coluna vem, a glória vem. E Deus fala, filho. E quando Deus fala, Ele dá direção. Ele revela a vontade dEle. E sabe o que há na vida dos íntimos? Desejo de obedecer. Você quer ter intimidade com Deus? Porque tudo que Deus quer é que você seja íntimo dEle. Esse é o desejo de Deus. Se você quer isso, fique em pé no seu lugar. Pastor, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero intimidade com Deus. Fique em pé e ore. E adore. Arrependa-se diante do Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver, quero
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Sim, Deus. Queremos ir mais fundo. Queremos ser íntimos do Senhor. Pedimos perdão nesta noite, porque muitas vezes, ó Deus, fomos tão superficiais, tão religiosos, tão frios em relação, ó Deus, à tua presença. Nos arrependemos esta noite. Queremos mais da tua glória, mais da tua unção. Queremos pedir ao Senhor perdão. Queremos esta noite, ó Deus, assumir um propósito e um compromisso de ter o nosso quarto de escuta, o nosso momento de oração e comunhão com o Senhor, porque eu sei, Pai, que a tua glória virá naquele lugar, e ó Deus, estaremos face a face com o Senhor, e é ali, Pai, na intimidade do Senhor, o Senhor há de nos revelar qual é a tua vontade, qual é a direção para as nossas vidas, e nós vamos ter prazer em obedecer ao Senhor. Eis-nos aqui como igreja, Pai. Continue, ó Deus, nos abençoando, nos movendo, nos dando, ó Deus, a cada dia uma vida disciplinada diante do Senhor, para que possamos ter, ó Pai, esta intimidade, e através desta intimidade, ó Deus, as pessoas possam nos observar nessa cidade, e possam ver em mim, possam ver em cada um de nós, possam ver, ó Deus, na igreja do Senhor, que ali, ó Pai, existe um povo que tem presença do Senhor com eles, porque é a tua presença que atrai. É a tua presença que atrai, ó Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. Queremos, Pai, a intimidade da tua glória. Sonda os nossos corações, e aqueles que desejam verdadeiramente essa intimidade, Pai, libera agora uma unção nova, um desejo, ó Pai, que queima dentro de nós, uma fome e sede, ó Deus, por uma intimidade diária e constante com o Senhor. Afasta de nós, Pai, toda reclamação, toda murmuração, ó Deus, toda dura cerviz, nós rejeitamos no meio do teu povo esta noite, porque, ó Deus, a partir de hoje, vamos entender, ó Pai, que em tudo devemos dar graças. Obrigado, Deus, pela tua igreja em pé diante do Senhor. Que o teu Espírito continue com liberdade em nós. Nós oramos neste lugar, agradecidos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, amados. Vamos cantar.